Dia, Diogo. Muito bem, vamos iniciar nossa aula de assistência técnica e extensão rural. Bom dia novamente a todos. E na última aula dessa disciplina, nós conversamos sobre as principais metodologias de transmissão de conhecimentos, né? Ou seja, quais as práticas metodológicas que são utilizadas para que o extensionista ele possa realizar o serviço da extensão rural ou outros profissionais ligados ao nosso setor, né, que vai muito além daquela metodologia mais conhecida, que é simplesmente a visita na propriedade do produtor rural, né? Então a gente conversou sobre os simpósios e seminários agrícolas, nós conversamos sobre as reuniões de bairro, sobre as palestras técnicas, sobre as viagens técnicas, as feiras agropecuárias e, por último, falamos sobre o dia de campo, né? E é exatamente sobre o dia de campo que a gente vai se aprofundar na aula de hoje, né? Nós iremos ver um aprofundamento maior de como a gente elabora um dia de campo e vamos visualizar também exemplo prático para que a gente possa, em uma atividade, né, mais à tarde, poder colocar em prática e realizar também como que a gente poderia solicitar a elaboração de um dia de campo para poder ser executado, né, com um grupo de produtores rurais. Vocês me confirmem só se estão visualizando a apresentação, porque eu não sei para vocês, mas para mim o Google Meet mudou novamente a Tá interface. aparecendo sim. Ah, tá ok, muito obrigado. Bem, então, para que a gente possa se aprofundar aqui no tema da produção do dia de campo, nós vamos nos ater a esses três pontos: as finalidades que ocupam essa metodologia de transmissão, os seus objetivos e, por fim, a gente visualiza um exemplo prático, né? Sempre bom lembrar, né, de forma conceitual, o dia de campo ele visa a apresentação de algum tipo de tecnologia e a demonstração de algo na prática, né, no ambiente natural. É muito utilizado, por exemplo, por empresas que vendem insumos agropecuários, né, que lançam, por exemplo, uma nova máquina no mercado e aí realizam um dia de campo para poder fazer com que os produtores rurais conheçam essa máquina, eles possam ter a oportunidade de dirigir, de manuseá-la. Então, ela é muito mais utilizada para esses fins comerciais mercadológicos, mas que de um jeito ou de outro, né, pode ter uma parceria aí com o extensionista rural, porque ainda que exista uma segunda intenção de venda de um produto, mas você também está capacitando, né, um produtor rural a poder manejar um determinado tipo de produto, né, de insumo, que ele pode levar para o seu ambiente de trabalho. Quando a gente fala aqui das finalidades, é bom lembrar também que, como as demais formas de metodologia de transmissão de conhecimento, o dia de campo ele vai ter a função de apresentar técnicas, produtos e outros serviços, né, ou metodologias que ajudam no melhoramento da visão do produtor rural e que podem, inclusive, fazer uma divulgação de produtos e serviços, né, seja para o próprio grupo de produtores que estão participando de um dia de campo. A sua utilização, ela é simples, né, considerada uma metodologia simples, mas de acordo com a finalidade, ela pode demandar bastante tempo, principalmente nos preparativos para se executar um dia de campo, né? Dependendo de onde é o local onde vai ser executado e de quantas pessoas vão estar envolvidas, a gente pode levar um tempo
muito grande na preparação, né, no planejamento de como que a gente vai poder fazer essa abordagem junto com os produtores rurais. É um projeto, né, o Dia de Campo é um projeto e assim como qualquer outro tipo de projeto, tem que se pensar em cronograma, em orçamento, em quem serão as pessoas que estarão envolvidas, quais as metas, os resultados esperados, entre outros aspectos, né? Então, nesse sentido, conceitualmente falando, o dia de campo tem como principal finalidade apresentar técnicas, produtos e outros melhoramentos visando a divulgação para um grupo de produtores. E essa é uma metodologia que é considerada bastante usual em razão do retorno obtido quando de sua realização. Ou seja, é uma metodologia que é bastante utilizada em virtude do retorno, ou seja, do resultado que se é conseguido com a sua realização, sempre ser considerado positivo, né? Pelo menos na maioria dos casos. Quem participa de um dia de campo normalmente sempre avalia o dia de campo como uma metodologia muito positiva, a qual o produtor consegue agregar bastante conhecimento, consegue absorver informações que são relevantes para que ele possa colocar em prática na sua produção rural. Então, além de ter esse resultado normalmente sempre avaliado como positivo, há também a interpretação de que é uma metodologia que pode ser fácil de ser implantada, né, de ser executada, desde, obviamente, que se haja um bom planejamento por trás. Em relação às suas principais funções, nós podemos destacar que o dia de campo tem como função fazer a apresentação de técnicas que visem a melhoria do desempenho do produtor, fazer a apresentação de uma nova variedade vegetal ou animal e fazer a divulgação de um novo insumo, né? Então, nessa primeira função, estaria aí justamente a necessidade, né, que às vezes existe de você conseguir apresentar uma técnica que melhore o desempenho do produtor no que diz respeito a aspectos de produtividade, de eficiência. Em segundo plano de função, nós teremos a apresentação, o que é mais comum, de uma nova variedade vegetal, como uma nova cultivar, uma nova semente modificada, ou uma nova raça animal, normalmente oriunda de uma modificação genética ou de cruzamento de raças, e a divulgação de um novo insumo seria a terceira importante função, que no caso faz até uma ponte com essa segunda função, mas que pode servir para qualquer outro tipo de insumo agropecuário, né, como máquinas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, novos tipos de fertilizantes, entre outras situações. Dito isso, vamos conversar então agora sobre os objetivos do dia de campo, né? Ou seja, quais são as regras gerais que a gente deve se atentar quando vamos produzir ou elaborar um dia de campo, né? Nós vamos falar então sobre quais as regras, né, os limites, né, as estratégias básicas que nós temos que aplicar. Então, nesse sentido, no que diz respeito às regras gerais, né, a primeira delas vai ser estabelecer qual ou quais serão os objetivos do nosso dia de campo, né? Por exemplo, o objetivo pode ser melhorar uma técnica de plantio, lançar uma nova semente no mercado, utilizar um novo tipo de ferramenta agrícola, discutir qual ou para que será a cultura que a gente está lançando no mercado. Então, nesse sentido, todo projeto, assim como um dia de campo, ele tem um objetivo principal, né? Então,
dentro das nossas primeiras regras, a gente precisa estabelecer quais são os nossos objetivos. E aí a gente tem o objetivo principal e os objetivos secundários, né? A segunda regra importante é identificar o momento certo de implantar a técnica e de realizar o dia de campo, principalmente quando se trata de apresentação de uma técnica de plantio ou uso de uma nova variedade. A implantação de uma cultura no campo, ela deve ocorrer em época de clima favorável e, portanto, um estudo detalhado do comportamento climático dos últimos anos é fundamental para a cultura não sofrer devido a geadas ou secas, né, que é muito mais comum na nossa região. Ou seja, a gente tem que se prevenir de qualquer situação que dê errado. Então, se a gente está pensando em um dia de campo cujo objetivo é ver o desempenho de uma determinada cultivar, o clima ele pode fazer toda a diferença, né? Então, até isso a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fixar uma data para podermos executar o nosso dia de campo. Além disso, o dia de campo em si deve ser muito bem pensado quanto ao clima e à existência de algum outro evento regional, como por exemplo, um evento, né, como por exemplo uma feira agropecuária que chama bastante atenção, que envolve muito os produtores rurais, né? Se essa feira está acontecendo numa data que é próxima ao nosso dia de campo, pode ser que os produtores não queiram participar, né? Ou se é uma data que está prevista para ter um período de chuvas muito fortes, né? Então, tudo isso a gente vai prestando atenção para evitar que a gente tenha que cancelar ou adiar o nosso evento. Uma terceira regra importante é listar os materiais necessários para a realização do evento, né? Na verdade, trata-se de uma pré-listagem de tudo que se espera, de tudo que a gente precisa, né, para a implantação do experimento e para todo o desenrolar das atividades até o final, né? Então, das coisas mais simples, né, se a gente vai levar os produtores para um determinado local, a gente vai precisar de um veículo, como um ônibus, mas o que é que a gente vai precisar lá no local? A gente vai precisar de um computador, de um data show para fazer a exposição, a gente vai precisar de algum outro auxílio, como, por exemplo, alimentação para esses produtores rurais, né? A gente vai precisar de outros profissionais, além do extensionista rural, ou seja, tudo que é recurso, seja financeiro, material, logístico, a gente tem que listar. E aí, uma das ferramentas da qualidade que a gente estudou na semana passada, na outra disciplina, faz toda a diferença aqui, que é justamente a ferramenta do checklist, né, da lista de verificação. A gente faz uma lista com todos os materiais que a gente precisa, né, desde os mais básicos, como o microfone, até os mais complexos, como o veículo, para poder levar esses produtores. E aí a gente vai fazendo, obviamente, o planejamento de como conseguir esse material. A partir do momento que a gente vai conseguindo, a gente vai riscando, né? Vai fazendo a verificação de que nós temos todo o suporte que a gente precisa. Até aqui tudo ok, pessoal? Tudo ok, Tudo Washington. certo. Muito bem. Então vamos para mais algumas regras importantes, né? Uma quarta regra importante seria visitar o local para verificar a estrutura e o material existente, né? Ou seja, visitar o local ele é muito importante para que a gente consiga, primeiramente, verificar se aquilo que a gente listou que precisa para o dia de campo acontecer existe no local. Senão a gente vai atrás. E verificar também se esse ambiente oferece toda a estrutura necessária para a gente poder realizar o dia de campo. Como o próprio nome diz, é um dia, né? Normalmente é um evento que dura horas, às vezes um dia inteiro. Então, nesse sentido, a gente tem que se preocupar com uma área para alimentação,
com uma área para o descanso desses produtores, para uma área para se reunir, né, para trocar uma ideia. Então tem que ser um ambiente bem agradável, né? Então a gente não pode apenas ligar para um determinado local que pode servir para um dia de campo e não verificar se as informações que foram repassadas condizem com a realidade, né? Quem está organizando o dia de campo tem o dever de ir antes no local para saber se realmente aquele local tem condições de receber o evento. Nossa quinta regra geral é formular uma nova listagem pós-visita do local. Ou seja, fazer uma nova lista daquele material que a gente listou anteriormente, que precisa para a realização do dia de campo, depois de ter visitado o local, né, que seria a nossa regra número 4. Então, após a visita, a gente já pode ter ideia sobre com quem e com o que a gente vai contar, em termos de materiais, de pessoas, de diversos recursos. De forma que uma reavaliação da lista feita antes vai nos permitir que se façam alguns ajustes e modificações quanto ao que a gente precisa levar, né? Ou seja, a gente pode ter colocado, por exemplo, na lista que precisava, por exemplo, de é, uma câmera fotográfica, né? Câmera fotográfica não, a câmera de filmar, para poder registrar toda a visita e depois fazer um vídeo e divulgar aí na empresa, na instituição que a gente trabalha de extensão rural. Só que a gente pode perceber, por exemplo, que o local a qual está sendo cedido para que a gente possa realizar o dia de campo, né, quem é dono dela, não admite que seja feito registros fotográficos ou filmagens dentro da propriedade rural, né, que é um direito, né, de qualquer empresário, né, estabelecer regras que garantam a privacidade de como que ele realiza suas atividades empresariais, né? Inclusive o ato de manejar um animal ou produzir um determinado alimento, né? Então, nesse sentido, caso haja alguma restrição que impeça que a gente leve algum produto que havia listado anteriormente, então a gente vai se adaptar a essa realidade, né? A gente pode ter a opção, por exemplo, de simplesmente abolir essa ideia de fazer registros de vídeo ou fotográfico durante a visita, ou a gente pode fazer uma negociação, né, com quem está cedendo a propriedade, como, por exemplo, que um funcionário da empresa faça os registros apenas nos locais que são de interesse do proprietário, né, que não fotografemos ou filmemos nada que possa colocar em risco, né, a privacidade das técnicas que são executadas ali. Compreendido? Sim, Washington. Sim, Washington. Muito bem. E a nossa terceira regra a ser comentada aqui é a construção de um cronograma, né? Para que a gente possa fazer o acompanhamento de todas as atividades, incluindo o dia de campo e as atividades depois do dia de campo, né? Que atividades seriam essas? A avaliação de como foi o evento, por exemplo, e a reprodução do que os produtores aprenderam nesse dia de campo nas propriedades dele. Então, esse cronograma ele é vital para que a gente possa quantificar o que foi feito de acordo com o tempo previsto e que a gente possa efetuar ajustes e correções na execução das atividades para o dia de campo, inclusive na reprodução de novos dias de campo que vai ter a mesma finalidade desse que foi executado, né? Então, sem um cronograma, assim como em qualquer projeto, os imprevistos eles podem não ser reparados a tempo, de forma que comprometem todo o evento a qual a gente pretende realizar. Então, são 5 regras bem básicas, mas muito importantes. Aliás, 5 não, perdão, 6.
regras básicas, mas muito importantes para que a gente possa consolidar a execução dessa metodologia de uma forma bem feita. Então, nós devemos estar atentos e avaliar a cada dia o andamento, né, das nossas realizações, pois é só assim que a gente pode realizar um bom trabalho na execução dessa metodologia. Nesse sentido, agora a gente vai para o nosso exemplo prático de como que poderíamos executar, criar um passo a passo para um dia de campo, né? E o exemplo que a gente vai trabalhar é um dia de campo para a divulgação de uma nova técnica de plantio de milho, né? Nosso objetivo aqui vai ser mostrar ao agricultor que a técnica em questão, além de melhorar sua produtividade, ela pode reduzir custos, né? O nosso agricultor sempre plantou milho em sulco com o uso de trator, utilizando 5 sementes por metro de sulco, que é o que a gente chama de metro linear, e com um espaçamento de 1 metro entre duas linhas de plantio, tendo uma população de 50.000 plantas por hectare, uma espiga por pé, no caso. Essa nova técnica, ela recomenda que se plantem as mesmas 5 sementes por metro linear, só que com um espaço entre duas linhas de plantio, que no caso vai ser de 0,7 metro, né? Aumentando nossa população de plantas por hectare para 71.428 e mantendo uma espiga nos mesmos padrões que as outras produzidas todos os anos nessa região. Ou seja, o objetivo principal aqui vai ser aumentar a produtividade da nossa área de produção. Ficou compreendido? Ficou sim. Muito bem. Então agora a gente vai ver passo a passo como executaríamos, né, esse dia de campo com esse determinado objetivo. E para isso eu quero a colaboração de vocês para fazer a leitura dos processos, das etapas desse passo a passo. Estou abrindo a partir de agora para vocês o material que a gente vai utilizar para a leitura, certo? Eu gostaria que vocês me confirmassem se está sendo exposto para vocês. Tá sim, ótimo. Para mim está embaçado, para vocês também tá? Ou tá? Tá Legal. Deve ser aqui a interface, então. Então agora eu vou ampliar, certo? A partir do momento que eu vou ampliar, eu não vou estar conseguindo mais visualizar vocês. E eu peço que a gente colabore aqui para fazer uma leitura conjunta. Pronto, aqui tem o primeiro passo, né, desse exemplo. Quem é que pode fazer a leitura do primeiro passo? Eu posso, Eu posso Austin. ler. Vai, Lucildo. Tá bom. Primeiro passo. Visita para contrato inicial com comunidade em que deverá ocorrer o dia de campo. Nesta visita é importantíssimo identificar o líder na região. Toda região tem uma pessoa que é admirada por todos os vizinhos e tudo que ele faz, os outros buscam fazer. Uma segunda atividade é a verificação do melhor local, melhor dia da semana e melhor horário para visitar o líder. Todas as pessoas têm hábitos que devemos respeitar. Existem pessoas que detestam visitas de desconhecidos no seu ambiente de trabalho, ou que não gostam de receber visitas às quartas-feiras, pois nesses dias eles se reúnem com os funcionários para ajustes de trabalho. Há aqueles que na hora do almoço não recebem ninguém ou ainda os que só dão atenção a alguém no final do expediente. Sabendo, pois, como abordar o líder da região, evitaremos muitos transtornos para nós mesmos. Muito bem, obrigado, Luciano.
né? Então, esse seria o primeiro passo aí, no caso, verificar alguém da comunidade, né, para a gente fazer um primeiro contato. E à medida que a gente marca o contato com o público geral da comunidade, prestar atenção desses aspectos que podem interferir. A gente está falando aqui de uma forma de exemplo mesmo, né? Mas, obviamente, cada comunidade ela pode ter uma particularidade que vai influenciar na tomada de decisão. Certa vez, por exemplo, minha atividade quando eu trabalhava na extensão rural, uma palestra que a gente planejou fazer não deu certo porque a gente acabou marcando no dia de sábado, onde tinha sido marcado um bingo, né? E aí, para os produtores, era mais interessante estar no bingo, que é divertido, do que assistir uma palestra sobre como combater a determinadas pragas e doenças, né? Então, faltou essa preocupação de planejamento em relação à possibilidade de executar o evento naquele dia. Quem é que pode ler o segundo passo? Eu posso ler, Washington. Agradeço. Segundo passo. Convencer o líder a adotar experimentalmente nossa técnica em uma pequena parcela de onde é feito seu plantio normal. Neste momento, é bom ressaltar os benefícios da técnica. Além de fazê-lo notar durante todo tempo, haverá uma assessoria técnica sem custo algum. Muito bem, né? Então, esse passo também é importantíssimo para a gente poder garantir que o produtor ele vai executar. A gente apresenta também os benefícios que ele vai conseguir com isso, né? Assessoria técnica, bem como se esse experimento ele é positivo, obviamente que ele vai trazer benefícios de ganho para o produtor rural, bem como para a própria comunidade em si que vai acompanhar esse experimento e pode reproduzir nas suas próprias propriedades rurais. Até aqui está tudo ok, pessoal? Tá sim, Washington. Ok, quem é que pode fazer a leitura do terceiro passo? Lembrando que eu não estou conseguindo visualizar o chat. Vamos lá. Iniciar Posso ler, Washington? Pode, quem é o Cleiton? É o Diogo. É o Diogo, perdão. Pode iniciar, Diogo. Iniciar a experimentação quando for a melhor época de plantio de milho. Efetuaremos avaliações quanto à germinação, quanto à altura das plantas em cada semana e avaliaremos depois o desenvolvimento das espigas até o ponto de colheita. Quando faremos medições quanto ao número médio de grãos em 10 espigas e o peso médio de grão em uma amostra de 100 grãos. Esse procedimento deve ser efetuado tanto na área experimental quanto na área normalmente plantada pelo agricultor para podermos comparar a produção nos dois casos. Muito bem. Nesse sentido, já observamos a preocupação, né, de quem elaborou o dia de campo de colocar uma data, né, se preocupando como que vai estar as condições climáticas para aquela cultura que é objeto de experimento, que no caso foi o milho, né? Então a gente já vê como está sendo colocado em prática as regras que são estabelecidas para a criação do dia de campo. Agora vamos ao quarto passo. Quem pode ler? Eu posso ler, Washington. Quem é? É a Jeane. Eu posso Ok, ler. Jane, pode ler. Quarto passo. Após essa avaliação, devemos marcar no dia de campo para apresentação dos resultados à comunidade regional. De comum acordo com o líder regional, marcamos a data do dia de campo. Esse dia não pode coincidir com eventos ou costumes regionais. Além disso, deve ocorrer em horário e dia da semana em que a maior parte dos produtores da região possam estar presentes. Outro detalhe é consultar o serviço climatológico e ver como vai estar o tempo no dia escolhido.
Muito bem, né? Novamente a preocupação aí com o dia, né? Após a gente ter feito o experimento com um produtor, comprovado que deu certo, aí a gente vai apresentar para os outros produtores, para toda a comunidade, né? E aí, novamente, essa preocupação com a data, né? Não adianta marcar no dia do dia de domingo, no horário do futebol, porque a galera vai preferir assistir o futebol. Não adianta marcar no mesmo dia da festa junina, que o pessoal vai preferir, vai estar ocupada fazendo os preparativos, no dia da romaria também. Ou seja, tem uma série de situações que podem tirar a atenção do dia de campo. Então, tudo isso é levado em consideração, bem como o clima, né? Se for uma exposição, uma apresentação que vai ser executada ao ar livre, a gente tem que garantir que não vai ter chuva, né? Assim como o sol vai estar numa temperatura que permita a gente passar o tempo que for necessário ali para poder estar executando o nosso dia de campo. Quem pode fazer a leitura do quinto passo? Eu posso? Quem é? Thales. Fica à vontade, pode fazer. Elaborar os convites. E outro problema muito sério é quem convidar. E bom que faça a relação seja o próprio líder, de forma a evitar constrangimento. Imprensa, rádio, emissor de televisão são positivos. Muito bem, valeu, Thales. Esse ponto também é importantíssimo, pessoal. Quem convidar, né? Se a gente está numa comunidade de 100 produtores, por exemplo, mas o ambiente a qual a gente vai apresentar o experimento só comporta aí uns 25. Quem é que a gente vai chamar? Os 25 primeiro que a gente vê pela frente? Não, a gente vai fazer uma seleção, né? Quem realmente tem o interesse, quem realmente gostaria de colocar em prática, que é mais instruído e que gosta dessas informações técnicas e que se comprometa também a repassar essas informações para os seus vizinhos, né? Ou seja, tem que ser pessoas que a informação realmente vai fazer a diferença, né? Nesse sentido, a gente vai excluindo algumas pessoas. É por isso que a gente conta, primeiramente, quando vai iniciar, com aquela pessoa que normalmente é o líder comunitário, né? Aquela pessoa que representa a comunidade rural, porque ela sabe quem é todo mundo ali. Então não vamos chamar aquele produtor, por exemplo, que normalmente gosta de tomar uma pinga e sempre pode falar alguma palavra que não seja adequada na realização do evento. Não vamos chamar aquele produtor que faz piada com tudo, né, e que não respeita alguns colegas. Então a gente vai excluindo esse pessoal que pode tirar o foco, né, da nossa apresentação e deixa quem é mais interessado, de forma que eles possam assumir também o compromisso de repassar essas informações aos demais, né? Como foi exposto, né, lido pelo Thales, isso ajuda a evitar constrangimento, né? Imagine, por exemplo, que o evento está sendo transmitido pelo rádio ou pela televisão e surge ali um abrigo, uma discussão que obviamente não ficaria bem, né, para quem está realizando e participando desse evento. Em relação ao sexto passo, quem é que pode fazer a leitura? Vamos lá, pessoal, quem ainda não leu, quem não participou. Eu posso, acho. Quem é? Emanuel. Ok, Manuel, pode iniciar. O local escolhido deve ser próximo do experimento e principalmente de fácil acesso. Deve-se verificar se há energia elétrica. Se a voltagem é de 110 ou 220 V, se há banheiros adequados e espaço para todo o grupo de forma confortável e se há cadeiras para todos. Ok.
Esse passo aqui, vejam que é muito importante consultar a lista de verificação dos materiais que a gente precisa, né? Verificar se a gente tem energia na voltagem, né? Se temos a estrutura que a gente precisa, como banheiros, espaço para o grupo se reunir, tudo isso vai estar na lista de verificação. Então, isso a gente tem que se preocupar também, né? E aí a gente visualiza que nesse sexto passo, ser colocado em prática isso antes que o experimento aconteça. Sétimo passo, quem pode fazer a leitura? Eu posso, Austin. Quem é? É a Roberta. Ok, Roberto, fica à vontade. Deve-se fazer uma relação de tudo que vai ser preciso para o dia de campo. Propriamente dito, extensões elétricas, data show, computador, tela para projeção, conectores, banners, flipchart, acho que é assim. Flipchat. Cantações, hidrocor para escrever e tudo mais que for preciso. Só uma observação, pessoal. Flipchat tem lá para quem não sabe, certo? Tem lá no auditório de vocês. Quando vocês participaram de algum evento ao longo, talvez vocês já observaram. Muitas pessoas chamam de cavalete, né? É um quadro que fica apoiado sobre a estrutura de 2 pés. Lembram agora? Sim. Sim, verdade, Então, lá no auditório tem. Isso. Então, ele é muito importante, por exemplo, se a gente está num local onde a gente não tem uma tela para projeção, a gente pode utilizar o Flipchat para poder desenhar, colocar informações ali, né? E aí os produtores podem copiar nas agendas ou nos blocos de anotações dele. E esses canetões hidrocor são pincéis, né? O que a gente chama aqui popularmente na região Nordeste de canetinha, né? Que são aquelas canetas hidrográficas coloridas. Então, todos esses são exemplos de materiais que a gente pode utilizar, né? E que, como a Roberta leu aí, pode ser necessário, vai depender do interesse de quem está realizando o evento. Valeu, Roberta. Quem é que pode ler o 8º passo? Eu acho. É a Sara? É. Ok, Sara, pode fazer a leitura. Pense no que fazer se acontecer algo imprevisto, do tipo chuva ou falta de energia elétrica no dia de campo. Crie um plano alternativo. Se tudo falhar, leve todos ao campo experimental e mostre o que foi feito, como foi feito e os resultados obtidos. Nunca se desesperar é fundamental. O desespero leva à desconfiança e se queremos confiabilidade, devemos estar prontos para o imprevisto. Muito bem, né? Então, isso aqui trata-se justamente de planejamento, né? Planejamento e estratégia, né? Inclusive, em projetos também a gente estuda que isso é necessário. A gente planeja tudo lindo, tudo bonitinho, tudo perfeito, mas previsão do que vai acontecer não é previsão, né? A gente não pode prever o futuro e muita coisa pode dar errado, por mais que a gente tenha cuidado para que fosse bem feito. Então, suponhamos que no dia que iria acontecer o dia de campo, né, um dia antes deu uma chuva histórica que alagou completamente a área onde o nosso experimento ia ser apresentado para os produtores rurais. Não há o que se fazer, né? Vamos levar os produtores para pisar na lama, né? Sendo que as cultivares que estavam plantadas lá foram completamente perdidas, né? Então, como está sendo dito aqui, ainda que tudo desse errado, você ainda apresentaria o que deu certo antes dessa tempestade acontecer, né? Antes da gente fazer a apresentação, como visualizamos lá no primeiro passo, primeiro a gente faz o teste com aquele produtor, com aquele produtor que lidera o grupo comunitário, que é a referência. Dando tudo certo é que a gente faz a apresentação geral para todos, né? No período como esse da pandemia, muitos dias de campo podem ter sido cancelados, mas os resultados elas podem ter sido apresentados através, por exemplo,
de uma videoconferência, né, como esse meio que a gente utiliza para as nossas aulas. Então, ainda que tudo dê errado, né, como está sendo dito aqui, não se desespere, né, isso faz parte da vida. O importante é a gente ter uma estratégia para saber lidar com isso. Nenhum trabalho vai ser perdido por completo. Então, se seguirmos esse passo a passo, né, nós temos basicamente toda a possibilidade de ter êxito para a execução desse exemplo, né, que seria apresentar essa nova técnica para o cultivo do milho. Mas isso é apenas um exemplo. Nós podemos ter diversas possibilidades de realização de dia de campo, das mais diversas formas, né? E nesse sentido, o objetivo da atividade de vocês de hoje, inclusive ela vai valer 2 pontos, viu? Ela vai ser muito importante para essa disciplina, é justamente que vocês possam realizar, né, um roteiro de dia de campo, assim como foi apresentado aqui para vocês em 8 passos, né? Obviamente que vocês não vão apenas reproduzir o que foi exposto aqui pelos colegas que fizeram a leitura, substituindo apenas o objetivo, né? Dependendo da técnica que a gente quer apresentar, tem diversas possibilidades. A gente não precisa seguir exatamente esses 8 passos. Eles são apenas uma direção de exemplo. O que a gente precisa respeitar são aquelas 6 regras que foram estabelecidas anteriormente, né? Então, para que vocês tenham uma facilidade maior, vai ser disponibilizado no Google Sala de Aula, junto com a atividade, um material complementar, que vai ter mais 3 exemplos para a elaboração de um dia de campo. Vocês vão ter, por exemplo, um exemplo destinado à demonstração de uma nova colhedeira agrícola, um exemplo que vai ser voltado para a apresentação de uma nova raça de frango de corte, e também um outro exemplo, onde vai ser apresentado o passo a passo para a criação de um dia de campo de um novo fertilizante foliar, né? Ou seja, mais 3 tipos de insumos diferentes, além desse que a gente estudou, e aí na atividade vocês vão ter que elaborar esse passo a passo específico para um determinado insumo. Deu para compreender, pessoal? Alguma dúvida? Ele vai estar sedimentado em quantos passos, assim? Pode ser esses 8, né? Alguns outros exemplos que eu vou disponibilizar para vocês tem até mais de 8. Mas, na verdade, é você que vai definir, né? Normalmente a gente tem pelo menos 6, considerando as 6 regras que a gente tem que cumprir. Mas dependendo da complexidade ou da intensidade maior que você quer dar para o seu dia de campo, ele pode ter vários passos, além desses 6. Então é você quem define. Tudo bem? Ok, aí no caso, ó, a gente vai elaborar como se a gente estivesse fazendo o mesmo, né? Por conta que assim, a gente vai definir local, tudo certinho assim. Exatamente. Vocês vão se colocar no papel de um extensionista, né? Que tem como missão elaborar o roteiro de um dia de campo, e nesse sentido vocês vão pesquisar, inclusive, sobre esse insumo, né? Suponhamos, né, que seja, por exemplo, uma máquina agrícola. Vocês vão ter que pesquisar sobre essa máquina agrícola para ter informação sobre como vocês vão criar o roteiro desse dia de campo, né? Então, exige, obviamente, um exercício de pesquisa, né, de planejamento para você detalhar, olha, primeiro eu preciso fazer isso, depois isso, e indo de acordo com tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Portanto, eu peço que vocês levem a atividade muito a sério, porque é uma atividade que vocês, inclusive, podem ser solicitados a executar no estágio de vocês ou no trabalho futuro de vocês, caso alguém vá trabalhar na extensão rural ou numa empresa de consultoria agrícola, né? Então, é muito importante levar essa atividade a sério, e assim como todas as demais, claro, mas essa porque tem que realmente pesquisar, fazer o planejamento
antes de vocês inserirem as informações lá no formulário, tá? Tem todo um processo de pesquisa e de planejamento antes de vocês produzirem o texto final para poderem me enviarem. Ficou tudo claro? Todo mundo entendeu? Só mais uma coisinha, Austin. O slide Pois hoje não. foi diferente, mas esse slide vai ficar disponível para a gente revisar ele? Não, Luciano, não vai ficar porque não é um slide, certo? Ele é um programa e é um programa online, eu não tenho como baixar, tá? E aí, nesse sentido, eu vou deixar disponível o vídeo da aula e lá no vídeo vocês podem visualizar novamente. Essa, infelizmente, é a única alternativa, tá? Pronto, tá ótimo. Porque como é um programa, ele inclusive é pago, mas eu estou realizando o período de teste, mas não tem a possibilidade de baixar assim como o PowerPoint, certo? Eu só posso fazer a visualização e a apresentação dele online. Mas aí, como ele foi apresentado no vídeo, basta você levar, né, o acelerador do vídeo até esse momento em que ele é apresentado para poder rever os conceitos, tudo bem? Tudo sim, Austin. Obrigado. Por nada. E antes da gente encerrar, a nossa colega, acho que foi a Sara, a Sara, pediu para dar uma palavrinha com vocês. Vamos ouvir a Sara. Fique à vontade, Sara. Bom dia, pessoal. Para informar que hoje não vai ter monitoria por conta do aulão da Márcia. E como é às 14 horas, era o horário, e depois disso não vai ter como eu fazer, porque eu vou ter que sair. Obrigada. Pronto, recado dado. E agora eu estou disponibilizando o link para o formulário da frequência de vocês, onde vocês já podem se registrar. Eu agradeço a presença e participação de todos, né? E a gente se vê na segunda-feira que vem. Bom fim de semana. Até a próxima.